tenha um negócio dentro do seu negócio, porque a ideia é o seguro trazer uma nova linha de receita para a imobiliária, trazer segurança, trazer confiança nas relações que a imobiliária tem com os clientes dela. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vistoria Cast. Meu nome é Aline Mendes, eu sou especialista em vistorias humanizadas e preventivas e apaixonada pelo mercado imobiliário e também na conscientização desse setor em toda a jornada de locação. E hoje a gente está no episódio número 12 e eu trago aqui para vocês um convidado super especial. Vamos falar de seguros na jornada de locação. Um tema super necessário aí, né? Hoje em dia, a gente precisa estar com isso super alinhado lá dentro da jornada de locação. Então, meu convidado é o John, da Lado Bom Seguros, uma empresa parceira que vem ganhando destaque aí no mercado imobiliário. E, na verdade, né, a gente vai entender como, com segurança, né, de maneira simples e estratégica e de maneira acessível também, como o seguro pode fazer parte de toda a jornada de locação. E eu vou trazer também aqui um pouquinho da bio do nosso convidado, super especial. Então, o nosso convidado ele é referência quando o assunto é tecnologia, inovação e mercado imobiliário. Eu estou falando do Jonathan Matulati, ele é cofundador da Rede Vistorias e Head da Lado Bom Seguros. Com 21 anos de experiência em tech e 14 no mercado imobiliário, ele fundou mais de 10 startups e atua como investidor e conselheiro em 9 empresas. Ele tem formação em sistemas de informações pela UFSC e MBA em inovação. Então, o John une visão empreendedora com execução prática, e ele está à frente de uma das iniciativas mais promissoras no cruzamento entre seguros e o setor imobiliário. John, muito bem-vindo ao nosso podcast da Rede Vistorias. Obrigado mesmo pela tua presença aqui. E vamos falar sobre seguros. Vamos lá, é um prazer estar aqui. Legal, John. Obrigada, viu, pela tua participação, por aceitar o convite aqui e construir, né, mais um episódio aqui do Vistoria Cast. E, John, para começar, tu que é conhecido aí por enxergar oportunidades onde a maioria vê a dor, né? Porque vistorias, jornada de locação, seguros. O que te atraiu no universo dos seguros dentro da jornada de locação? Conta para nós. Boa, vamos lá. Enxergar oportunidade onde os outros enxergam dor, né? Isso aí. Essa é uma frase boa. Para mim, essa acho que é a essência do empreendedorismo, né? Porque tem até uma frase que eu gosto também do presidente Kennedy, americano, lá na época da corrida espacial. Ele fala assim, a gente não faz porque é fácil, a gente faz porque é difícil. É isso. Então, exato. A gente, como empreendedor, e não só empreendedor, né? Como profissionais, como pessoa, a gente tem que estar sempre saindo daquela zona de conforto, né? Sim. Pensando fora da caixa, né? Eu acho que quando a gente analisa até um pouquinho da história da RV, Sim. tem muito disso, assim, né? Quando a gente começou, lá em 2016, a ideia, assim, era resolver um problema de vistoria. É isso que a gente já tinha visto. Mas como resolver, a gente pensou que ia pelo caminho mais fácil, que era entregar a tecnologia. Isso. Só que aí a gente percebeu, não é só isso. Né? Só a tecnologia está muito fácil. A gente precisava ir mais além. E aí viu, cara, tem que botar a mão na massa. Tem que sair da zona de conforto, tem que fazer o que é difícil, tem que ir onde dói. Porque aí você resolve um problema real. Sim. Né? Eu acho que o sucesso da Rede Vistoria se deve muito a isso. A gente ter saído da zona de conforto, ter ido para a rua. Hoje a gente está aí com mais de 110 franquias espalhadas no Brasil, tem mais de 2.000 imobiliários que a gente atende, mais de 500 vistoriadores, mais de 20 mil vistorias que a gente faz todos os meses. Estamos indo agora para fora do Brasil. A gente viu que também lá fora o tema vistoria, o tema seguro, está muito atrasado também. Sim. Então é isso, assim, acho que a gente tem que expandir nossa zona de conforto. Acho que esse é a missão, assim, é o lema que eu levo, assim, de vida, sabe? A gente está sempre se desafiando
indo além. Sim. E aí pegando assim a questão da jornada Sim. de locação, né? Que acho que é um tema-chave hoje para nós. A jornada, eu gosto assim de dividir ela, porque quando a gente fala jornada, o que exatamente é isso, né? Então, eu vejo assim, basicamente em 3 etapas, né? Tem a etapa da captação do imóvel, tem a etapa da comercialização e a etapa da administração. Acho que isso tudo composto, né, torna a jornada da locação. E cada etapa dessa tem várias subetapas, né? Sim. E eu acho que hoje, quando a gente fala de vistoria e fala de seguro, são 2 etapas importantes nesse processo, né? Então, assim, a captação é colocar o imóvel para a vitrine da imobiliária. Isso. Né? Comercialização, aí tem toda a etapa de divulgar esse imóvel e todo o fluxo até entregar a chave para o inquilino. E dentro dessa esteira, né, dentro desse processo, tem vistoria e tem seguro. Sim. E na administração, da mesma forma, né? Existe toda a questão ali de cobrança de aluguel e manutenção dos imóveis e, por fim, a mais temida rescisão. Sim, né? vistoria de saída. O divórcio. O divórcio, exatamente. A comercialização é o casamento e a rescisão é o divórcio. Exatamente. E aí o seguro e a vistoria encaixam perfeitamente nesse fluxo, né? Nessa jornada da locação. E aí tu... acompanhando ali, né, desde o nascimento da rede Vistorias, entendendo essa solução, que além da vistoria, que ela é uma aliada em toda a jornada da locação, agora tu entrando na parte dos seguros, tu consegue resolver outra dor. Então, tu vai expandir mais um pouco ainda a tua zona de conforto para tu conseguir levar essa solução para o mercado, né? Perfeito. Então, acho que isso é muito, muito legal, assim. E, assim, a Lado Bom nasceu com esse propósito principal, né? E aí, o que já amadureceu ali, né, desse propósito? Eu sei que, na verdade, conta um pouquinho, para quem não conhece ainda a Lado Bom, como que surgiu a Lado Bom Seguros, as parcerias, né? Legal. Até agora. Eu vou falando de propósito, né? Aí eu já emendo falando um pouquinho mais da Lado Bom, porque a Rede Vistorias e a Lado Bom, né, que é a corretora da Rede Vistorias, ambas têm um propósito comum, que é gerar confiança nas transações imobiliárias. Isso tá muito enraizado já no nosso DNA. Desde que a gente criou a Rede Vistorias, a gente percebeu o quê lá na época, né? Então, vamos voltar de novo ali para 2016. A gente percebeu que as imobiliárias elas estavam num fogo cruzado entre o inquilino e o proprietário, ou seja, com os próprios clientes dela, ela tinha conflito o tempo inteiro. E esses conflitos, na maioria das vezes, eram causados por conta da vistoria. Uma vistoria que não era muito bem feita gerava uma série de transtorno para a imobiliária. Então, a imobiliária perdia os 2 clientes dela. E aquele efeito do balde furado. Né? Você tem que lá captar mais imóveis, tem que comercializar mais para conseguir manter o nível ali, né, do balde. Então, a gente percebeu que quando a vistoria não é bem feita, e daí já vou falar do seguro, mas a gente quebra a confiança. E quando não tem confiança, não tem negócio. Então, a gente percebeu isso. Como que a gente pode levar? Então, lá atrás a gente percebeu que a vistoria era um elemento chave para isso. Porque tendo uma vistoria bem feita, imparcial, a imobiliária conseguia fidelizar mais o cliente dela e tapar o furo do balde. Né? E aí, com o tempo, a gente percebeu, mas o seguro também é uma coisa que é importante, né? Sem o seguro, então, quando a gente olha o seguro, tem 2 seguros principais que a gente trabalha. Né? O seguro incêndio e o seguro fiança. Né? O incêndio, qual que é o objetivo? Né? É a gente proteger o proprietário, proteger até o morador e, consequentemente, proteger a imobiliária contra qualquer acidente, incêndio. E aí, depois eu posso explicar um pouco mais, ele vai muito além do incêndio em si. E o fiança
o que acontece? O fiança, ele garante os recebimentos, que essa é a parte mais sensível também da imobiliária, que o proprietário, ele colocou o imóvel para a imobiliária administrar, ele espera que ele vai receber o pagamento do aluguel e vai receber o imóvel no final da locação em boas condições. E o fiança é o que possibilita isso. Além, claro, de ajudar a imobiliária no momento do fechamento, na etapa ali da comercialização, que o inquilino é obrigado a dar alguma garantia naquele contrato de aluguel. Existem vários tipos de garantia. O fiança é o mais seguro e é o mais rápido, né? Então, a imobiliária, naquele momento que precisa fechar o contrato, o fiança ele entra como um parceiro e reduz atrito, gera confiança com todo mundo. Então, acho que a questão do propósito nosso tá muito ligado a isso, né? Gerar segurança, transparência e confiança para todo mundo. John, e assim, como que foi mapear as falhas no mercado, né? Na hora de vocês entenderem como levar isso para o mercado atual de seguro, transformar isso num modelo de negócio que seja também escalável, eficiente. Como que vocês mapearam essas falhas? Qual seria o diferencial, digamos assim? Boa. Eu vejo assim, eu acho que o diferencial nosso não é uma coisa única, não é... A inovação não é um único elemento que a gente fala assim, isso aqui é o que muda o jogo. Eu acho que é uma combinação de coisas, tá? Sim. Eu vejo que assim, a questão da gente ter a vistoria com o seguro são coisas complementares, isso... eu não vejo nenhuma outra empresa ainda com esse olhar de querer resolver esses dois problemas. E a questão da gente ter o atendimento personalizado, humano, a gente ter as pessoas em campo espalhadas pelo Brasil, né, os nossos franqueados, e a gente ter por trás uma tecnologia e ter uma equipe especializada para dar esse apoio. Então, acho que essa combinação é o que torna a Lado Bom única e a própria Rede Vistorias, né? Eu acho que as duas coisas... É um casamento perfeito, né? É o casamento perfeito. Então, um casamento perfeito que já tem uma história longa e que lá no divórcio vai estar lá junto, né? Vai estar vai estar junto de mãos dadas para auxiliar. Nossa, muito legal, assim. E claro, né, que vocês por trás ali e tu como conhecendo toda a história da Rede Vistorias, fazendo a história da Rede Vistorias, criando a jornada de locação e toda essa eficiência para o mercado, a Lado Bom Seguros automaticamente já tem essa essência, né? Isso aí é muito legal, assim. E aí, isso é diferente. Até eu coloquei na pergunta aqui o que é, né? O que tu poderia dizer com orgulho? Isso aqui é diferente. É porque tu vem já de uma história, de uma trajetória, junto com a Rede Vistorias, e agora essa essência está sendo aplicada na Lado Bom, que é uma outra dor do mercado, além das vistorias, que também são partes mais delicadas. Exatamente. E a parte da manutenção, né? Que também ali é importante para o proprietário. E o inquilino também está resguardado com relação a essa garantia, né? Porque a partir do momento que ele opta por fazer uma garantia com seguro, ele também fica resguardado lá na saída em ter esse apoio técnico ali, o apoio da Lado Bom de entregar o imóvel com mais transparência também, né? Porque às vezes o cliente se sente, porque a vistoria de saída, eu vou estar me sentindo roubado, lesado, assaltado. Cada um fala de um jeito, mas eu fico assim, indignada quando eu vejo as pessoas falar que a vistoria é o problema, porque a vistoria é a questão. Eu falei, não, a vistoria é a solução. Exato. Só que eles têm que se aliar com a gente, né, John? Tem que se aliar com a Rede Vistorias, com a Lado Bom Seguros, para que eles possam ter uma fluidez na hora de entregar o imóvel, né? Essa questão de se aliar, né? A gente acredita muito nisso, assim, em parcerias ganha-ganha, né? Isso. Porque a gente vê aqui, né, a jornada de locação tem uma série de etapas, a gente quer ajudar a imobiliária em várias dessas etapas, mas de hipótese alguma a gente quer substituir a imobiliária. Porque não tem como. Mesmo se a gente quisesse, a gente não conseguiria. Teve gente que já tentou, empresas aí com muita grana em caixa, né, aportes, empresas, startups que entraram tentando, né, romper um pouco dessa questão da imobiliária, mas não deu certo, né? Por quê? Porque a imobiliária, cada uma tem sua identidade, tem seu estilo, ela tem a sua presença local. Não adianta querer fazer tudo à distância, resolver tudo com tecnologia. Então, o que eu acredito muito é essa questão assim, de foco, né? Cada um fazer bem feito aquilo que sabe de melhor. Então, no nosso caso, né, a gente tem
vistoria, tem seguro, mas a gente também está expandindo à medida que a gente já consolidou, já conseguiu ter produtos já bem maduros. Aí sim é o momento de dar o próximo passo. Acho que esse foi um dos aprendizados que a gente teve na nossa jornada. Depois eu posso falar mais sobre isso. Mas o foco é a coisa mais importante assim, para o sucesso do negócio. E, então, assim, quando a imobiliária foca no relacionamento com o cliente dela e na diferenciação, né, porque hoje são mais de 70 mil imobiliárias no Brasil. Imagina, é uma quantidade absurda, né? Até eu vi esses dias uma estatística que por ano ali, acho que surgem mais de 2.000 novas imobiliárias. Nossa. Então, lógico, tem aquelas que deixam de existir também, né? Mas um volume só cresce quando a gente olha na linha do tempo. E essas imobiliárias, elas precisam ter um diferencial. E não adianta ela querer ter um diferencial se ela está querendo fazer tudo sozinha. Né? Se ela está querendo fazer as vistorias, seguros, está querendo fazer manutenção, querendo toda a parte de controle, né, da administração, sem usar algum sistema. Enfim, o que eu vejo no mercado agora é isso, assim, né? Cada um no seu quadrado ali, montando esse quebra-cabeça e a imobiliária no centro. Ela sendo a protagonista, ela com a marca dela, né, na sua região, levando esse diferencial para o seu cliente. E aí ela tem que encontrar esse nicho. Né? Seja, vou trabalhar mais imóveis comerciais, eu vou trabalhar mais imóveis residenciais, mais imóveis populares, imóveis de alto padrão, vou ser especialista nesse bairro, ou quero atender essa cidade de uma maneira mais macro, quero atender o público mais jovem, que aí eu posso ter mais tecnologia, oferecer uma experiência mais digital, mais self-service para o cliente. Sim. Ou não, eu quero ser aquela imobiliária mais do cafezinho, de sentar, né, conversar com o inquilino. Então, cada imobiliária tem que achar esse seu nicho, focar nisso, ser boa nisso. E as atividades complementares ali da jornada, deixar com parceiros especialistas. E é importante a imobiliária ter essa maturidade de saber procurar no mercado profissionais que possam aliar-se, né, ali na parte da jornada da locação, porque não adianta nada querer fazer tudo e, na verdade, não conseguir fazer nada, né? Aí, no final das contas, vai ter uma experiência ruim, vai sair cliente reclamando, aí sim vão falar mal da vistoria, né? Exato. Mas também não fazem as coisas como precisa ser feito, né? E num outro episódio, estava conversando aqui com a Nathalie e a gente estava falando exatamente sobre isso, né? De enxergar nas automações hoje, aproveitar, né? Que agora está entrando numa nova fase, né? O mercado imobiliário com a tecnologia para ser uma aliada nesses processos ali na jornada de locação, porque o imóvel ali tem esse ciclo, e é sempre o mesmo ciclo, né? De início, meio e fim ali. A captação, a comercialização, a administração, a entrega, volta para a prateleira, aí tem um novo inquilino, um novo cliente. Então, a cada cliente tem a oportunidade de fazer melhor e diferente, né? Então, acho que aliando-se assim a parceiros que entendem essa essência. E não é só a tecnologia aplicada, é relação também com o cliente, né? E aí ter a oportunidade de chamar o cliente para perto, mostrar a tecnologia, mostrar os parceiros, eu acho que tem tudo para dar certo. Eu acho que essa é a essência, né? Que a gente tem que levar. É legal. Ô, John, e assim, quando tu fala em experiência fluida, assim, né? Quais os pontos que tu acredita que mais atrapalha essa experiência no modelo tradicional de seguros? Quando a gente começou a trabalhar com seguros em 2020, até é legal contar um pouco dessa história, assim, né? Como que a gente começou. E tem tudo a ver com a vistoria. Lá em 2020, a Porto nos chamou. Tá. Foi em 2020, né? Que começou os seguros dentro da rede. Foi 2020. Tá. E aí eles trouxeram um problema. Eles falaram assim, olha, a gente criou o seguro fiança no Brasil, eles foram os pioneiros, continuam como líderes de mercado até hoje. E eles detectaram o seguinte, olha, no seguro fiança, no momento da desocupação, o temido momento da desocupação, o inquilino naturalmente vai ter algum dano que ele provocou ao longo da locação, né? Pode ser sem querer, por querer, não interessa, mas tem que reparar para voltar ao estado original, né? E o seguro fiança tem essa cobertura
contra danos ao imóvel. Então, ele não protege somente a inadimplência do aluguel, PTU, né, os encargos ali ao longo da locação, mas também esses problemas de reparos dos imóveis. Então, só que para a seguradora poder indenizar o proprietário na desocupação, ela precisa ter provas de que aqueles problemas realmente não existiam quando o inquilino entrou no imóvel. Tá. E aí, o que acontecia? Né? As imobiliárias sem tecnologia, sem um parceiro, né, focado em vistoria, sem uma empresa especializada, ou sem um profissional interno que seja qualificado, né, com foco, porque imobiliária acaba que tem tanta coisa para fazer, não consegue dedicar tempo suficiente para treinar, lapidar, revisar, manter a qualidade, né? É uma coisa que você lidera dentro da rede de vistoria, sabe quão difícil que isso é. Sim. Então, a imobiliária que não pensa, não respira a vistoria o tempo inteiro, acaba que vai passando coisas ali, né, durante a vistoria que depois, lá na saída, vão gerar problemas. E aí a Porto, né, pedia a vistoria de entrada para poder comparar, ver se realmente procede aquilo que está solicitando de indenização. E aí, de duas uma, né? Ou ela negava o sinistro, dizia, olha, infelizmente, essa vistoria que vocês estão apresentando não é suficiente, né, para realmente a gente poder indenizar. E aí gerava uma série de desgaste com a imobiliária, o proprietário, pô, e agora? Quem que vai pagar essa conta? Né? E o inquilino já quer se desfazer do imóvel bem rapidinho, e aí tem essa função. Fica com aquela bomba ali na mão para resolver. Aí tem o aluguel que fica contando, não fica? Aquela coisa toda. Exatamente, então é complicadíssimo. E aí, ou então, assim, a Porto ia lá, pagava, só que depois na hora de ser ressarcido, porque ela paga, mas ela precisa depois buscar esse retorno com o inquilino, que foi realmente quem causou o problema, quem é o real responsável. E aí muitas vezes tem que ir até para a justiça para conseguir recuperar essa indenização. Só que aí não conseguia, porque aí a vistoria feita pela imobiliária era considerada unilateral, tinha vários problemas ali. Tinha uma validação jurídica, né? Algo assim que fosse realmente... Né, que desse ali para tomar uma decisão. Exato, e aí a gente vê, né, no judiciário ali milhares de casos assim de seja seguradora ou o próprio proprietário imobiliário querendo cobrar o inquilino por danos no imóvel e não consegue por causa da bendita vistoria. E aí... Bendita, querida. Porque ela pode ser bom, ela pode ser ruim, mas ela pode ser boa, mas também ela pode ser o vilão, né? Exato. Pode ser, mas a pessoa não sabe usar. A minha defesa é essa, né? A pessoa não sabe usar a vistoria a favor dela. Exatamente. Ela é um instrumento jurídico, ela precisa ter essa validade, mas para isso tem que tomar certos cuidados. E aí acabava que passava batido nas imobiliárias. E aí, então, a Porto chegou, cara, como é que a gente resolve isso? Eu vi que vocês têm já uma estrutura, já tem uma tecnologia que vocês criaram, tem vistoriadores treinados, né? A vistoria de vocês realmente é a mais completa que existe no mercado, é a que dá proteção para todo mundo, que tem validade jurídica. Como que a gente consegue combinar essas coisas? Porque aí resolve um problema da imobiliária, resolve um problema do proprietário, do inquilino e da própria seguradora, né? Tendo a vistoria como aliada na desocupação e no momento ali do sinistro, né? Então foi ali que a gente começou a trabalhar com seguros, viu que, existe essa sinergia entre as duas coisas, e a gente começou a desenvolver esse modelo de negócio, e cada vez mais a gente foi trazendo o seguro para dentro do core da Rede Vistorias. Entendi. Então hoje a Rede Vistorias atua, né, com essas duas frentes, são as duas principais frentes: vistoria de locação, seguros e a tecnologia com outras funcionalidades, outros serviços agregados ali que a gente tem também na plataforma. E agora, a Lado Bom Seguros agora é nova, né? É uma empresa nova que surgiu como? Como é que foi? Conta pra gente. Exato, acho que é a continuação disso que eu estava falando, porque... Eu peguei o filme... Pegou o gancho. Peguei o gancho. A gente percebeu que realmente assim, a gente tinha que incorporar o seguro cada vez mais, porque isso realmente resolve uma dor real do mercado. E ao mesmo tempo gera, né, vários benefícios para todo mundo que está envolvido ali na jornada da locação. Então, a gente tomou a decisão do ano passado
de a gente trazer os seguros aqui para dentro da rede de vistorias, aqui para Florianópolis mesmo, Sim. que a gente tinha uma operação que ficava em outra região. A gente viu que essa coisa de fazer tudo à distância e tal não funciona muito bem. Então a gente, não, vamos trazer isso aqui para perto. E aí, coincidentemente, a gente encontrou um parceiro ideal aqui em Floripa, assim, é obra de Deus, assim, né? De conseguir colocar as pessoas certas no momento certo na nossa vida. O que aconteceu? A Brunholi, que é uma grande imobiliária aqui da região de Florianópolis, no ano passado eles fizeram uma operação com a Crédito Real, que é uma outra gigante de Porto Alegre, que começou a expandir para outras regiões no sul, está indo para cima, né, no Brasil. E aí, o que eles fizeram, né? Porque para nós, assim, a premissa era, cara, para a gente trabalhar com seguros, assim como vistorias, a gente não pode ter conflito de interesse. Sim, então, não adianta a gente ter uma imobiliária que seja sócia, por mais que a gente tenha governança, compliance, tudo, sempre gera desconfiança, que é aquilo que eu falei lá atrás. Se tem desconfiança, não tem negócio. Não tem negócio, exato. Então, por que casou as coisas? Porque a Brunholi deixou de trabalhar com locação, então eles passaram toda a locação para Crédito Real, e a Crédito Real passou toda a operação de seguros para a Brunholi. Então, eliminou o conflito de interesse. E aí a gente se associou, a gente montou uma JV, uma empresa conjunta com o Grupo Brunholi. A corretora deles chamava Imob Seguros. E aí a gente se uniu e criou a Lado Bom. Então, o Lado Bom é o resultado dessa fusão, né, entre as duas marcas. E aí foi isso. No final do ano passado que a gente fez essa operação, e agora já está completando 6 meses que a gente está com essa nova cara, né? Com essa nova parceria. Nossa, que legal. Tem até um dos episódios aqui que eu entrevisto também o Barbosa, né? Também foi até o primeiro episódio aqui do VistoriaCast. Se você não assistiu, assista, tá bem legal a entrevista do Barbosa. E eu também tem um episódio aqui que eu falo, bem na época que a gente fez o lançamento da Lado Bom Seguros, também. Eu trago também alguns dados, algumas coisas também sobre a história ali um pouquinho, né? Agora tu está contando mais, né? Como surgiu e tudo mais. Mas também tem um episódio ali, se você quiser assistir, vou deixar aqui no card desse episódio do John para vocês assistirem lá. Mais um pouquinho da entrevista do Barbosa e também dos dados que eu trago aqui internos da Rede Vistorias e também da Lado Bom Seguros. Ô, John, e assim, a Rede Vistorias, ela te deu uma visão de mercado na prática, né? Com dores reais de operação. Então, quais são os aprendizados dessa jornada que você trouxe da Rede Vistorias para Lado Bom Seguros? Legal. Olha, foram vários aprendizados, né? Da Rede Vistorias, das outras empresas que eu ajudei a criar, que eu investi. Então, a gente vai somando as experiências. E para mim é muito claro, assim, 2 coisas, principalmente. Foco e a parceria ganha-ganha. Então, o foco, eu já falei, mas eu reforço que você tem que fazer bem feito uma coisa só. Tem até aquela frase, né? A palavra foco não tem plural. No português, né? Sim, não existe focus, né? É foco, é uma coisa só. Exato. Então, a gente percebeu isso na Rede Vistorias. A gente viu que o mercado de vistoria ele é muito amplo, né? Ele extrapola imobiliário, vai para construtora, vai para condomínio, vai para redes de varejo, vai para instituições financeiras. Várias oportunidades de vistoria. E a gente começou a ampliar isso. E a gente percebeu, cara, a gente está perdendo o foco. Porque a imobiliária, por si só, já é complexa o suficiente. Né? Vai trazer mais ainda. Vai trazer mais complexidade. Isso vai, né? Outra coisa que a gente aprendeu na Rede Vistorias é a questão de querer abraçar tudo sozinho. Entendi. Que aí é a segunda parte do meu aprendizado, né? O foco. E a outra parte é de você buscar parceiros, né? Não querer resolver tudo sozinho. Exato. Né? Porque o que a gente fez na Rede Vistorias ao longo da história? A gente percebeu, cara, vamos nas grandes cidades a gente ter operação própria, não vamos colocar franqueado.
Então, a gente chegou a ter 18 unidades próprias, né, nas principais cidades do Brasil. E aí a gente começou a analisar que tinham franqueados em cidades menores, cidades do interior, performando melhor do que a gente nos grandes centros. Daí a gente, mas como assim, né? A gente, o objetivo era justamente o contrário, né? A gente ter a operação na nossa mão, a gente poder botar ritmo, a gente poder se apropriar também de toda a receita que vai gerar dentro daquela região, né? E não dividir com o franqueado. Sim. E esse foi um dos grandes erros, eu acredito, nosso ao longo da história, porque ainda mais quando a gente mexe com vistoria, com serviço em campo, não adianta você querer fazer tudo sozinho, à distância, né? Porque... e aí é muito legal o nosso modelo de negócio, de a gente ter franqueado, porque quem é o franqueado? O franqueado, normalmente, é uma pessoa que investiu boa parte da sua reserva financeira, que acumulou durante a vida, está apostando, está dedicando para esse negócio. Olha. Então, não tem a opção de dar errado. É aquilo... O negócio é dele, né? É dele. Ele vai ter que botar a mão na massa para fazer acontecer. Que nem vocês fizeram no início. Exatamente. Então, é botar a mão na massa, ter o cliente ali como prioridade máxima. Então, não vai deixar o cliente na mão. Custe o que custar, ele vai conseguir entregar a vistoria. Isso. Então, essas duas coisas, foco e a parceria, a gente aprendeu e está levando isso para o lado bom. Né? Ao lado bom, o foco não é ser uma corretora que trabalhe todos os tipos de seguros. Não, a gente quer ser especialista no imobiliário. Óbvio, hoje a gente já com uma estrutura maior, a gente até montou uma área para vender seguros variados, né? Seguro de vida, seguro auto. Tem outros seguros também. Tem seguro consórcio, previdência, etc. Mas funciona como se fosse uma empresa dentro da outra empresa, né? Ela é independente, porque a gente não pode perder o foco no principal, que é o incêndio e o fiança. O fiança, sim, entendi. Então, mas também tem esses outros seguros. Tem também. Tem também. Legal. A gente não pode pedir para a imobiliária procurar parceiros e a gente não procurar também, né? E a gente fazer o contrário daquilo que a gente está pedindo, né? Exatamente. Então, se a gente vai pedir para eles, olha, procurem parceiros, foquem nos seus clientes, nos relacionamentos, e aí a gente não faz isso dentro de casa. Isso, é totalmente incompatível, né? Compatível. Fala uma coisa, mas no fim faz outra, né? Então a gente percebeu que a gente precisa estar alinhado no propósito, naquilo que a gente vende, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente constrói dentro de casa, de ter parceiro, de dividir, ter foco. Sim. E eu acho legal também, assim, a gente comentar que as imobiliárias e o mercado precisa entender e olhar para a gente como parceiros mesmo. Essa relação ganha-ganha que tu fala, às vezes a gente contrata um serviço e a gente acaba responsabilizando o serviço, né? A empresa que a gente contratou por algum erro. Né? Então, eu acho que tem que ter um alinhamento bem legal, assim, entre os parceiros, até a gente com os franqueados, né? E as imobiliárias também, a gente oferecer, e a gente já faz isso, né? Para os nossos parceiros, esse alinhamento diário, assim. Né? O que a imobiliária pode contribuir para que a gente flua a nossa operação de maneira que a gente consiga ter essa engrenagem funcionando bem, né? Porque ao mesmo tempo que vistoria e o seguro não é o core da imobiliária, mas são duas coisas que, se não estiverem funcionando, trava tudo. Tudo. Sem a vistoria não fecha a locação, não consegue fazer a rescisão. O seguro também trava ali, não consegue... porque é obrigatório o seguro incêndio. O seguro fiança também facilita muito a vida da imobiliária. Sim, com certeza. Então, se essas duas coisas não estão funcionando legal, a imobiliária não consegue operar. Então, acho que é isso muito... De estar alinhando, de estar azeitando ali as engrenagens o tempo todo. É necessário, total. Assim, se a gente quer ser parceiro, a gente tem que mostrar realmente a parceria, né? Vai ter um momento mais difícil, vai ter um momento mais tranquilo. Tem, às vezes, muita rotatividade de pessoas na imobiliária também, que tem que enxergar também da mesma maneira e vir de uma cultura, né, da imobiliária que, olha, não, aqui a gente usa serviço terceirizado. Então, tem que ser aliado do parceiro, como se a gente fosse colega de serviço deles. No fim, a gente né? Como se fosse uma extensão da imobiliária. Então, a gente tem que vestir a camisa da imobiliária, estar junto com ela.
representando ela, muitas vezes. Isso até é uma reflexão que a gente faz, assim, né, internamente, porque é uma responsabilidade grande. Sim. Quando a gente... Falando tanto de vistorias quanto de seguros, né? Sim. Se a gente está lá fazendo a vistoria pela imobiliária... A imobiliária, ela, digamos, quando ela terceiriza, ela perde a gestão sobre aquilo. Exato. Ela perde um pouco do controle. Ela vai confiar que um parceiro vai fazer aquilo. Sim, tão bem quanto eles, E aí, essa é a responsabilidade. Esse é o peso que a gente tem para conseguir atender a expectativa, né? Sim. Porque, no fim das contas, tanto a vistoria e o seguro é para ajudar a imobiliária na fidelização do cliente, tapar o furo do balde ali para que a imobiliária consiga crescer de uma maneira mais saudável, né? mais sustentável. Não, é verdade. E assim, eu falo isso muito no treinamento, né? Para os vistoriadores. Então, para você que é vistoriador e está vendo esse episódio, olha a responsabilidade que a gente trabalha todo mundo em conjunto. Né? E aí eu falo muito isso nos treinamentos, porque como eu vim do chão de fábrica, que a gente fala, né? Que é de fazer a vistoria mesmo... Eu sempre falo que para nós é só mais uma vistoria, para nós vistoriadores, né? Mas para quem está recebendo aquele laudo, é um laudo que vai conduzir todo aquele ciclo, que pode durar 1 ano, pode durar 10 anos, mas é aquele laudo que vai resguardar todas as pessoas envolvidas nesse ciclo todo, né? Então, o vistoriador, ele faz parte e é o nosso colega de trabalho também. A gente só trabalha em lugares diferentes. Ele trabalha externo, a gente interno, mas cada um tem o seu papel super importante, né? Então, isso é legal. Ô, John, e falando de tecnologia, como que tu enxerga, assim, como o papel da tecnologia pode transformar o setor de seguros, assim, né, ligado ao mercado imobiliário nos próximos anos? Boa pergunta. Sai dessa agora. Eu vejo assim, até extrapolando a tecnologia, sabe? Eu vejo que o mercado está mudando o tempo inteiro, né? Desde que a gente começou, já mudou totalmente. E quando a gente olha para seguros e olha para o mercado imobiliário, eu tenho percebido uma convergência cada vez maior de instituições financeiras com as imobiliárias. Deixa eu explicar melhor isso. Sim. Né? O que eu tenho visto? Tanto os bancos, né, tradicionais ou fintechs, eles estão entrando um pouco dentro do que a imobiliária faz, a corretagem e a administração. Tem muitos bancos já vendendo imóveis. E o contrário também, né? Quando a gente fala em seguro é um produto financeiro, não deixa de ser. Sim. E a imobiliária comercializando esses produtos, ela se torna também como se fosse uma corretora de seguros, né? Um assessor de investimentos, uma gestora de ativos. E porque eu acho que assim, a imobiliária ela tem que pensar nisso de forma estratégica para aumentar os resultados dela. Quando a gente, fazendo uma conta aqui, né? Uma imobiliária que administre 100 imóveis, vamos pegar de exemplo. Cada imóvel ali, também uma média de R$500 mil, né? Ou seja, ela tem 100 imóveis de R$500 mil, ou seja, ela tem 50 milhões de reais sob custódia dela, sob gerência dela. Sim. Né? Só que o ganho que ela tem sob a gestão, ela é muito desproporcional a esses 50 milhões. Vamos fazer a conta. Sim. Cada imóvel ali de R$500 mil, o aluguel gira em torno de 0,3%, 0,4% do valor do imóvel. Então, dos 500 mil, o aluguel que o inquilino paga vai ser em torno de R$2 mil. 100 imóveis vezes R$2 mil, R$200 mil. É o que a imobiliária transaciona ali todos os meses. Se os inquilinos pagarem. Se não pagar, tem o seguro fiança. Isso, sim. Tem Vamos fazer a propaganda aqui. Isso. É nesse ponto aí que é a questão. E dos R$200 mil que circulam ali, a imobiliária fica com quanto? Normalmente é 10% a taxa de administração, ou seja, R$20 mil. Aí você faz a conta. Cara, R$20 mil de 50 milhões é 0,04%, se não me engano, né? Tem que fazer depois na calculadora. Mas vai ser mais ou menos isso. Então, cara, a imobiliária tem um patrimônio muito grande nas mãos dela
e ela captura muito pouco desse patrimônio, desses ativos, né? O imóvel não deixa de ser um ativo financeiro, né? Então, eu vejo isso, assim, as imobiliárias buscando novas formas de rentabilizar em cima desses imóveis que ela tem na mão dela. Então, ela tem lá o proprietário, ela tem o inquilino, né, que confiam nela para fazer a administração do imóvel, mas esses clientes, se a imobiliária souber trabalhar, ela vai conseguir extrair mais, gerar soluções para esses clientes em outros momentos. Então, por exemplo, né, o seguro incêndio. A imobiliária ela vira um canal de vendas, então ela resolve, além do problema de regularização do imóvel, né, de estar dentro da lei do inquilinato, de ter o seguro ali associado, ela consegue ganhar e ter uma receita em cima. Então, hoje, em média, a gente paga para as imobiliárias 30% de comissão para ela do seguro incêndio. Então, você vai acumulando, né, na carteira, isso aí começa a virar uma receita importante para a imobiliária. E aí dá para ir além, né? Acho que existe hoje, até dentro da Lado Bom, né, o consórcio imobiliário. Então, aquele inquilino que está alugando imóvel, pode ser que ele queira ter o imóvel próprio. Hoje, com juros altos, né, para financiamento, inviabiliza para muita gente, mas o consórcio acaba sendo uma opção atrativa, né? E a imobiliária pode oferecer isso para a carteira de inquilinos. Outro exemplo, o home equity, né, que é o crédito com imóvel em garantia. Então, o proprietário do imóvel, às vezes está com aquele imóvel lá há muito tempo alugado, ele foi deteriorando, por mais que, né, a imobiliária faça a vistoria, contrate a rede de vistorias para realmente apontar ali o que precisa resolver de problemas, mas o que acontece no dia a dia é resolver os problemas que o inquilino causou, que é mau uso. Mas o imóvel ele vai ter o desgaste dele natural. Isso não dá para cobrar do inquilino. Então, depois de um tempo, esse imóvel ele começa a ter problema de liquidez. Vai desvalorizando o valor do aluguel, o valor do imóvel. Então, a imobiliária, como assessora de investimentos, né, uma assessora financeira ali pro proprietário, ela pode chegar para o proprietário e dizer, olha, esse imóvel aqui está com esse problema estrutural, né, precisa trocar o piso, trocar a mobília, fazer uma repaginada ali. Só que para isso você vai precisar investir aqui, sei lá, 30 mil reais, 50 mil reais, são reformas de valores mais altos. E muitas vezes o proprietário ele não tem esse capital para investir. Então, tem o home equity, que é um empréstimo com o imóvel em garantia, que daí a taxa de juros fica bem mais reduzida. E aí, com essa grana, ele pode reformar o imóvel, consegue depois recuperar esse investimento aumentando o valor do aluguel, ou se ele for vender o imóvel, vai vender por um valor melhor. Valoriza o imóvel, né? Vai valorizar o imóvel. Exatamente. Ele fazendo essa reforma, pensando no futuro, em médio e longo prazo, digamos assim, ele vai valorizar o imóvel, isso vai alugar mais rápido e ele até pode colocar um valor maior. Dependendo do que ele pode mobiliar o imóvel, inclusive, também. Dá para fazer isso. E tem muita coisa, assim. Um outro produto que eu acho muito legal, assim, de trabalhar, que não precisa ir além do imóvel, né? Acho que se a gente focar no imóvel, no momento de vida ali do inquilino, do proprietário, a gente já tem muita solução para oferecer. Poderia oferecer seguro do carro, seguro de vida, isso, mas extrapola, né? Agora, olhando ainda dentro da jornada da locação, tem o seguro prestamista. É um seguro que não, ele é barato. E o que ele protege? Se o inquilino, vamos supor lá que ele perdeu o emprego dele e vai ficar sem a renda para poder pagar o aluguel. Se tiver o seguro fiança, a seguradora cobriria essa inadimplência para o proprietário, mas ela vai cobrar depois do inquilino, porque ele é o responsável pelo pagamento. O seguro prestamista protege isso, porque aí é uma indenização no caso de acontecer um evento fatídico ali, né? Pode ser a perda de um emprego, pode ser a morte, invalidez, uma coisa que faça com que a família, né, ali perca sua renda e aí não consiga cumprir com
com as obrigações, com o pagamento do aluguel. Entendi. Então, para não ser despejada, o seguro prestamista consegue proteger essa família, sabe? Então, é mais um produto, uma coisa interessante que a imobiliária pode trabalhar com o cliente dela e ganhar também um rebate, né? Ganhar uma comissão em cima dessa venda. Nossa, eu acho isso muito legal, assim, que tem esse recurso, né? A imobiliária tem esses recursos para os clientes. E aí, voltando na questão de fazer parceiros, né, que realmente levem uma solução para a imobiliária, é justamente a imobiliária pensando não só ali no operacional em si, no trabalho das pessoas em si para facilitar, mas é pensando no bem-estar do próprio cliente, com facilidades que vão ajudar o cliente. Então, assim, a minha imobiliária tem esses parceiros que ajudam os meus clientes. Então, isso aí é algo que precisa ter essa mudança de cultura, né? Isso. Porque às vezes tem umas imobiliárias que eu faço tudo, eu que organizo, eu que administro, eu que faço a vistoria. Só que tá tudo bem, talvez ainda não tenha entendido a maturidade, né? Porque para escalar, para crescer, precisa ter associar-se a parceiros que têm essas soluções, né? E às vezes falta tempo, né, para ela conseguir encaixar isso dentro da oferta dela, do que ela tem de produtos para os clientes, porque a imobiliária querendo abraçar tudo ali, todas as etapas, é uma correria danada. Você já trabalhou em imobiliário, sabe como é, né? Sim, então, sim. Colocar mais coisas para a imobiliária fazer, não dá, precisa fazer uma movimentação ali, realocar. Ó. Vistoria, então, não vou mais esquentar a cabeça, deixo com uma empresa especializada que resolva. Isso. Essa parte até dos seguros, dos produtos financeiros, também não adianta a imobiliária querer fazer isso dentro de casa, né? Ela tem que se associar com alguém que já tenha isso, que opere sob a marca da imobiliária, porque o que a gente faz, tanto na Lado Bom quanto a Rede Vistorias, a gente fica praticamente invisível, né, para o cliente final. Ele não sabe quem que fez a vistoria, quem que providenciou aquele seguro, quem que está dando assessoria no momento de sinistro. Tudo é imobiliário, eles acham. É imobiliário. É imobiliário e para nós tá ótimo, assim, é isso que a gente quer, dar visibilidade para a imobiliária e a gente ser um apoio por trás. E essa imparcialidade é importante em todos os sentidos, assim. Quando os vistoriadores estão em campo fazendo a vistoria, eu sempre friso muito isso com eles, assim. Precisa ter imparcialidade na hora de descrever o laudo, primeiro por conta da validade jurídica, né? Que o laudo da Rede Vistoria tem, e o aplicativo ajuda muito o vistoriador também nesse sentido, né? E outro porque realmente é um serviço que nós estamos ali representando a imobiliária, né? Então, não é ali, vai estar a Rede Vistorias, mas tem todo essa parceria que a imobiliária precisa estar em evidência nesse sentido. Então, é óbvio que tem que ter essa sinergia nós com a imobiliária, ali a Rede Vistorias com a imobiliária, justamente por conta disso, porque é o nome da imobiliária que está em evidência em todo esse processo, para o cliente final deles lá, né? Então, isso é importante a gente ter essa mentalidade. Exato. E assim, John, como que o mercado... na verdade, assim, tem muita gente que acha que o seguro é só mais um produto dentro do contrato ali, né? Talvez não tenha aquela importância, assim, não, tem que ter o seguro, não. E como que a Lado Bom tem mostrado isso para o mercado, assim? De que maneira que vocês têm mostrado que é muito mais do que só um produto ali dentro do contrato? Eu acho que o principal é mostrar o benefício que aquele produto gera, né? Então, assim, como eu falei ali do prestamista, né? Às vezes, a imobiliária colocou lá, mas não explicou pro cliente dela o que isso vai trazer de segurança a mais para ele. Sim. Assim como no seguro incêndio, ele é popularmente conhecido como seguro incêndio, mas na prática ele vai muito além do incêndio, né? O incêndio é cobertura obrigatória ali, né, pela lei do inquilinato, que aí também não é só incêndio, é incêndio, raio e explosão. Então já são 3 coisas ali que ele protege. 3 sinistros ali, Mas fora isso, hoje é muito fácil ali dentro da nossa plataforma imobiliária contratar coberturas adicionais. Então, por exemplo, fenômenos climáticos, né? Que no sul tem muito ali de vendaval, essas coisas, alagamentos. Então, granizo e coisa. Dá para incluir essa cobertura. Responsabilidade civil,
O que é isso, né? Esses termos técnicos do segurez, né? A gente tem que desmistificando um pouco isso aí. Vamos imaginar que você alugou o imóvel, aí você tem lá uma diarista e, sem querer, ela jogou um produto ali, né? Respingou para fora, chegou no vizinho, coisa assim, simples, né? Só para ilustrar. Responsabilidade civil cobre esse tipo de coisa. Ou até um próprio acidente que sei lá, caiu uma coisa lá embaixo, estragou um carro, caiu em cima de uma pessoa. Isso tudo protege o inquilino. Ah, que legal, né, John? Isso tudo, né? Vazou, né? Estourou um cano e tal, e alagou o apartamento de baixo. Isso aí protege também contra esse tipo de situação. Então, tem várias coberturas a mais ali que basta a imobiliária explicar, ó, vai custar... E, cara, não custa caro, assim, o seguro incêndio, padrão ali, a cobertura básica, vai ser uns R$30 por mês pro inquilino. Boa. Se incluir essas coisas, inclusive tem assistência 24 horas, que é outra mão na roda. Sim. Então, assim, chaveiro, eletricista, encanador, às vezes até, assim, limpeza de caixa de gordura. Para dar manutenção, né, durante a locação. Manutenção, né, aquecedor de passagem, essas coisas. Legal. Tem assistência para isso. Então, a imobiliária também não precisa mais esquentar a cabeça, né, de, putz, achar um prestador para... Já está dentro do seguro ali que o inquilino paga. Ah, entendi. Então, são coisas... E o inquilino entra em contato direto com a seguradora. Isso, a gente já tem um canal WhatsApp ali com a seguradora, que o inquilino já abre o chamado, ó, preciso aqui de um eletricista, que deu pane aqui, sei lá, o chuveiro queimou. Ou fiquei trancado para fora de casa, a fechadura quebrou, a chave aqui, não sei o quê. Chama o chaveiro, sabe? Então, são várias coisas a mais ali que facilita a vida, que protege, né, o próprio inquilino, que é questão de explicar. Sim. E aí, lógico, fica bom para todo mundo, né? Não fica só uma coisa a mais ali, que a imobiliária pendura, né? No boleto ali do inquilino. Sim, sim. Porque aí vem aquele monte de taxa, assim, mas o que é isso aqui? Mas, poxa, né? Olha tudo que tem por trás disso, né? Então, assim, eu me lembro que quando tinha essa parte de entregar as chaves, quando eu trabalhava na imobiliária, era assim, eu não trabalhava na parte de comercializar, mas depois que o imóvel era alugado, aí passava para mim. Então, toda a parte de manutenção, vistoria de saída, toda essa parte era minha. Então, quando eu comecei a entender o processo, que tinha que fazer as coisas desde lá do início da captação, eu comecei a implantar aquela cartilha do inquilino, que quando ele tivesse qualquer problema, aí eu colocava ali o telefone do eletricista, do encanador, tudo isso que você está falando, mas eu escrevi e botava o seu Adão, o seu João, pode falar direto com ele, o chaveiro, Então, isso aí, o inquilino se sente seguro, né? Se sente seguro em ter essa assistência. Poxa, ele está alugando por uma imobiliária que tem todo esse recurso. Exato. Então, para que não vai usar? Vai passar trabalho na hora que estiver lá no perrengue? A gente ajudou o cara a buscar o imóvel dele. Alugou, fez uma vistoria com validação jurídica, né? Já colocou um imóvel bom na mão dele, já fez o seguro, tem toda essa parte por trás. Então, é uma questão só de entender esse conjunto, né? E de fato levar isso para os clientes, né? E a gente está aqui para levar essa solução mesmo. É uma solução de verdade. Exato. E tem a ver com o que a gente falou, assim, da diferenciação, né? De além do básico ali. Lógico, o básico, feijão com arroz, você tem que fazer bem feito, mas... além do básico. Hoje em dia, com o mercado cada vez mais competitivo, né? Com 70 mil imobiliárias, o que uma vai oferecer a mais do que a outra ali, que faz com que o proprietário prefira trabalhar com aquela imobiliária. Isso. O próprio inquilino, aqui essa aqui dá todo um respaldo em várias situações, não é, pegou a chave e toma, se vira, né? Acho que tem muito disso. E, John, e como é que o mercado tem reagido à proposta lá do Bom Seguro? Está tendo alguma resistência ou está sendo bem aceito? Acho que tem muita curiosidade, assim, né? Em primeiro lugar, o que é lá do Bom, como é que surgiu isso, quais são os diferenciais, o que a gente tem de novo, assim, para mostrar. Então, acho que a gente tem recebido muito contato, assim, de imobiliários, os nossos próprios franqueados internamente, a gente tem visto uma movimentação muito grande nesse sentido. E a gente está tendo, graças a Deus, uma abertura muito legal, assim, porque
aquilo que eu comentei, assim, eu acho que a gente tem o melhor dos dois mundos, né? Sim. Porque a gente tem, de um lado, as pessoas na ponta para dar o atendimento humanizado, um canal de WhatsApp ali direto com o time de back-office também para falar com um especialista, né, em sinistro, qualquer situação que aconteça. E, do outro lado, a gente tem a tecnologia, tem as automações, né, para dar eficiência, para dar praticidade, tem a plataforma que a gente entrega para o imobiliário para ela ter toda a gestão, tem a conexão direta com as seguradoras para dar velocidade ali no processo, né, de locação. Então, essas duas coisas somadas acho que fazem toda a diferença, né? E também a questão do seguro com a vistoria, né? A gente está trazendo cada vez mais isso para os nossos parceiros. Então, as imobiliárias que trabalham com a gente nas duas coisas, né? Que fazem seguros e vistorias, a gente consegue condições especiais para a imobiliária, que a gente daí analisa o todo. Olha, vamos fazer uma parceria aqui completa, onde todo mundo ganha mais, enfim. Então, a gente entende dessa forma e isso tem nos ajudado a acelerar o crescimento. Pois é, e essas duas, assim, essa casadinha aí, né, de seguro e vistoria ali, conta um pouquinho, assim, como é que é oferecido isso para o mercado? Isso até foi uma coisa que surgiu lá atrás, junto com a Porto, né, quando eles nos chamaram, e a gente trouxe agora isso novamente. Então, a gente está com a campanha, chama Ganha Mais, onde a gente consegue bonificar a imobiliária na hora que ela faz a venda do seguro incêndio e do fiança. Tá. Então, contratou lá o incêndio, contratou o fiança, ela ganha um voucher de vistoria, ganha 60 créditos, que ela pode usar tanto para aquela vistoria daquele imóvel que ela alugou, ou se ela quiser guardar aqueles créditos para usar com vistoria de saída ou com outros serviços que a gente tem. Vai acumulando ali e ela pode usar da forma que quiser. Ah, legal. E aí, quem não é cliente ainda tem acesso a essa campanha para imobiliários que não trabalham com a gente nos seguros. Entendi. Tem algumas regrinhas, depois a gente pode até colocar ali no link ali o regulamento, tudo certinho como é que funciona. Isso. Para quem já é cliente, a gente também está com uma coisa bem legal, que é a esteira digital, a Easy. Tá, Easy. Então, a imobiliária que já é parceira nossa em vistoria e seguros, a gente consegue implementar a Easy para automatizar aquele fluxo da locação, aquilo que a gente falou lá da etapa da comercialização, aquilo é Easy, né? Desde o momento que o inquilino sinaliza que tem interesse por aquele imóvel, todas as etapas de cadastro, contratação do seguro incêndio, fiança, vistoria, elaboração do contrato, até a entrega da chave para o inquilino, a Easy automatiza e a gente consegue entregar isso para o imobiliário. A Easy, para vocês que acompanham aqui os episódios, tem um episódio do Henrico que fala sobre a Easy, e depois também a gente vai ter aqui o episódio que o Diogo também vai trazer as informações sobre a Easy também dentro da rede Vistorias. Então, o Diogo trabalha aqui nos produtos, né? O Diogo trabalha na parte de tech aqui da rede Vistorias e ele vai trazer os benefícios da Easy aí para o mercado imobiliário. Então, fiquem ligados aí que vai ter bastante novidades. E, John, assim, como que é liderar essa empresa de seguros como uma mentalidade de startup e, ao mesmo tempo, lidar com um mercado ainda conservador, né? Com relação a todos esses serviços terceirizados, né? Que tem umas imobiliárias bem tradicionais ainda, né? A gente tem que romper essas barreiras. Exato. Olha, é um desafio diário, mas a gente está conseguindo superar justamente por conta dessas vantagens que a gente tem para oferecer para as imobiliárias, para os inquilinos, para os proprietários. Porque o que eu percebo, assim, né? Desde que a gente começou a atuar com seguros, a gente ficou impressionado com a quantidade de imobiliárias que não trabalham com seguros, nem o próprio incêndio, que é obrigatório. E as que trabalham com seguros já, muitas vezes trabalham assim, com um processo muito engessado, com parceiros que não são especialistas naquilo, que não têm tecnologia, que não têm todo o know-how.
não tem acesso às seguradoras como a gente tem, por conta já do volume que a gente transaciona. Sim. Então, são produtos mais caros, que não remuneram bem a imobiliária, Sim. sabe? Então, vai na contramão do que a gente acredita, assim, porque na hora que a imobiliária quer incorporar o seguro, tem que ser prático, tem que ser bom para ela, onde ela vai ganhar mais, né? E não tenha ruído, ela não tenha que esquentar a cabeça com isso. Na verdade, é uma solução, não é um problema que a gente está gerando. Exato. Então, acho que isso tem nos ajudado a quebrar um pouco dessas barreiras, sabe? Que existe do mercado tradicional ali, de seguradoras. A gente está conseguindo ser esse meio de campo, assim, né? De pegar um mercado tradicional, segurador, traduzir isso de uma forma simples para as imobiliárias conseguirem colocar isso no dia a dia, se preocupando só com a parte comercial da ponta, né? E todo o resto a gente cuida para ela. Eu acho que tu falou bem, assim, traduzir de uma maneira simples. Eu acho que isso aí é importante eles entenderem, porque tem gente que, não, seguro, não é bem aceito aqui, não dá, não vai rolar, a gente, né, tá mais acostumada no tradicional ali, mas em conseguir passar isso de maneira simples, objetiva, para que eles entendam os objetivos desse trabalho, né, dessa parceria, acho que dá para a gente aos pouquinhos, né, com carinho ali, conversando, Isso. né, treinar também ali as pessoas, né, do comercial, né. E aí eu venho para outra pergunta aqui, né, que é um momento que todo mundo fala de IA, né, de dados, de automação, tu acredita que ainda é substituível no atendimento ao cliente, né? Mesmo que tenha um chatbot ali, que é até que a gente estava conversando com a Nath, eu acho que é bem importante ter já, né, esse chatbot para realmente dar o suporte ali, para trazer as informações do cliente, mas o atendimento ali, para realmente simplificar ali, eu acho que é importante. Eu concordo, assim, uma coisa que a IA não substitui é o relacionamento. Exato. Né? A questão do calor humano, a empatia, né? A imobiliária entender a situação do cliente dela, seja o proprietário, seja o inquilino, que às vezes assim a gente fica imaginando, o proprietário, ele ficar sem receber o aluguel pode ser uma coisa tranquila, mas não é, porque a maioria dos proprietários hoje dependem da renda daquele aluguel para pagar as suas contas. Exato. Inclusive, muitos proprietários alugam outro imóvel para morar. Sim. Então, se ele não recebe o aluguel do imóvel dele, não tem como pagar o aluguel dele. Então, vira uma bola de neve, sabe? Então, essa coisa de se colocar no lugar do outro, entender o momento de vida, conseguir, nesse momento aqui faz sentido oferecer essa solução para ele, seja o consórcio, seja, sabe? Acho que isso a IA pode ajudar na análise de dados para encontrar o perfil, o momento certo, mas quem vai colocar lá isso para a pessoa, para mostrar que realmente tem interesse por trás ali de ajudar aquela pessoa, a IA não consegue substituir isso. E no episódio que eu estava conversando com a Nath, falando sobre a automação de processos, a gente estava falando justamente sobre isso, assim, de buscar essas informações dos clientes para ver o que tem em comum, para talvez montar um plano de ação, né? Se faz algum sentido, talvez ir para algum lado que talvez a gente não esteja enxergando alguma deficiência, alguma coisa assim. Mas, de fato, a pessoa que está ali saber analisar esses dados e colocar em prática junto com os clientes, né? Para ser mais assertivo, né? Isso. Não ficar atirando para todo lado e tal, não. Ela entra como um copiloto, assim, né? Copiloto. Vai para lá, é aqui que é a coordenada correta e é isso que o cliente está precisando, né? Mas aí a parte humana da relação ali de se mostrar presente, se mostrar interessado, isso aí não tem como substituir. Porque às vezes não faz sentido para a pessoa naquele momento, porque ele não está conseguindo enxergar o que, né? Falar, eu nem sabia que eu precisava disso, mas na verdade tu precisa, porque olha só os benefícios que vai ter os teus clientes, olha o quanto tu consegue escalar te aliando a esse parceiro, oferecendo esse produto, né, para o teu cliente. Então tem tudo a ver, assim, né? E unindo as duas coisas. É show de bola. Exato. E, John, assim, qual foi a decisão mais estratégica que vocês tomaram até hoje dentro da Lado Bom? Assim, tu acha que foi uma decisão, tipo, não, esse aqui é estratégico e vamos manter assim? Eu vejo que
uma coisa que é super estratégica é a gente operar sob a marca da imobiliária, assim, porque e não querer passar por cima, substituir a imobiliária, querer, né, ser o protagonista no processo. Acho que a gente, estando atrás da imobiliária, dando esse respaldo, para mim é muito estratégico, é uma coisa que a gente constrói relações de confiança dessa forma, sabe? Sem ter o conflito de interesse, sem querer passar por cima de ninguém. Então, esse é um objetivo nosso de continuar sendo esse braço, esse apoio a mais para a imobiliária, e ela tendo a marca dela, ela tendo o posicionamento dela continuar sendo o protagonista, exato. E assim, a gente vai finalizando aqui, passou tão rápido que eu nem vi. Olha, já é meio-dia. Mas beleza, foi bom o papo, foi bem legal a gente conhecer mais um pouquinho da história da Lado Bom, junto com a Rede Vistorias. A Rede Vistorias aí o mercado imobiliário já conhece, então a Lado Bom tem essa mesma essência. E assim, se tu tivesse que resumir a proposta da Lado Bom Seguros em uma frase que convencesse uma imobiliária a olhar com carinho para o lado do seguro, qual seria essa frase? Essa é boa. Eu vejo assim, tenha um negócio dentro do seu negócio. Porque a ideia é o seguro trazer uma nova linha de receita para a imobiliária, trazer segurança, trazer confiança nas relações que a imobiliária tem com os clientes dela, sem que ela perca o foco, né? Sem que ela tenha que fazer tudo ao mesmo tempo, é ter um parceiro junto com ela, dentro do negócio dela, como se fosse uma extensão do time dela, onde todo mundo ganha, né? E acho que essa é um resumo, assim, do que o Lado Bom veio para fazer. Show. Vem para o Lado Bom. Vem para o Lado Bom, isso aí. Ô, John, quem quiser seguir lá nas redes sociais, quiser entrar em contato com a Lado Bom para saber mais um pouco, conversar lá com a equipe comercial, fique à vontade aí. Isso, a gente tem o nosso canal no Instagram, @Lado Bom Seguros. Isso. Tem o nosso site, ladobom.com. Lá tem o WhatsApp, né? Cai direto ali pro nosso time, não passa por chatbot, a gente está primeiro fazendo atendimento direto ali. E é isso, vai ser um prazer conversar, explicar um pouco mais sobre nossa proposta, fazer simulação. Eu sou muito dos números, né? Minha área de formação, área mais técnica, então eu gosto sempre de fazer simulação, mostrar para a imobiliária como que a gente pode ganhar mais juntos. Legal, John. Obrigada mesmo por estar aqui, por descomplicar, né? Algo tão importante aí que é o seguro dentro da jornada de locação. Obrigado pela tua participação. Eu acho que o seguro é uma questão de relacionamento que protege as pessoas, protege todo mundo que está envolvido nessa jornada. E é isso, sucesso aí para vocês. E obrigado mesmo pela tua participação. Muito obrigado, foi um prazer. Valeu. Gente, obrigada pela participação, por ter acompanhado esse episódio. Já siga nas redes sociais aqui, é lá do Bom Seguros. Entra no site, analisa com calma, entra em contato com o setor comercial. Tenho certeza que vai fazer a diferença aí na sua jornada. E aproveita também, já comenta aqui o que você está achando dos nossos episódios. Segue lá também a Rede Vistorias, @SomosGrupoRV. Segue também @VistoriaCast e @Aline Vistorias Humanizadas, que vocês vão estar sempre por dentro aqui dos nossos episódios. E um beijo para vocês, até o próximo episódio.